Um homem bem-sucedido, marcado por uma infância difícil, vive um momento inesperado ao levar suas filhas a uma loja de brinquedos. Ao cruzar com um menino triste, ele se vê diante de um reflexo de seu próprio passado de privação. Esse encontro inicia uma série de eventos que transformarão não apenas suas vidas, mas as de todos ao seu redor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Capítulo 1. O sábado chegara trazendo consigo aquele calor típico de São Paulo no início da tarde, quando o sol ainda brilha forte sobre o asfalto da Avenida Paulista e as pessoas caminham apressadas pelos corredores do shopping, buscando refúgio no ar-condicionado e nas vitrines reluzentes. Rafael Monteiro estacionou seu carro discreto, um sedã preto que não chamava atenção, no subsolo do shopping Iguatemi. Ele sempre preferira assim, sem ostentação, sem alarde. Ao desligar o motor, ouviu o riso cristalino das filhas no banco de trás, um som que derretia qualquer tensão acumulada durante a semana. Sofia e Isabela, ou Bela como todos a chamavam, eram gêmeas idênticas de 6 anos, com cabelos castanhos ondulados presos em rabos de cavalo e olhos cor-de-mel que brilhavam de entusiasmo. Usavam vestidos floridos combinando, uma escolha que faziam questão de manter, como se aquilo reforçasse o laço inquebrantável que as unia. Rafael sorriu ao ver as duas já desafivelando os cintos de segurança antes mesmo que ele pudesse abrir a porta. Pai, vamos logo, a Sofia disse com aquela impaciência doce que só crianças conseguem ter, sem soar mal educadas. A loja de brinquedos vai fechar, e eu quero ver as bonecas novas que lançaram. E eu quero ver os bichinhos de pelúcia, completou Bela, saltando do carro assim que Rafael abriu a porta traseira. Dizem que tem uns ursinhos gigantes que dá para abraçar dormindo. Rafael segurou as mãos das duas, uma de cada lado, e caminhou em direção ao elevador. Sentia o coração apertar sempre que fazia isso, sempre que via as filhas felizes com coisas tão simples. Ele sabia o valor disso, conhecia o peso da ausência, da impossibilidade. Sua infância fora muito diferente. Crescera em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, onde as vitrines dos shoppings eram apenas miragens distantes que ele avistava do ônibus lotado. Lembrava-se perfeitamente de colar o rosto no vidro embaçado do transporte público, observando famílias entrarem em lugares que pareciam pertencer a outro mundo. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica, saía antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta. Ele passava horas sozinho, sonhando com coisas que jamais poderia ter, mas a vida dera voltas, e Rafael construíra um império no setor de habitação popular. Projetara e erguera condomínios acessíveis para famílias de baixa renda, oferecendo dignidade a milhares de pessoas. O negócio prosperara, além de suas expectativas, e hoje ele era dono de uma fortuna que nem nos sonhos mais ousados da infância ele imaginara possível. Porém, mantinha-se discreto. Não ostentava. Não se exibia. Preferia a simplicidade e a invisibilidade que ela trazia. Ao chegarem no piso da loja de brinquedos, as meninas dispararam na frente, correndo pelos corredores iluminados, repletos de prateleiras coloridas que subiam até o teto. Rafael as acompanhava alguns passos atrás, observando com ternura enquanto elas tocavam em tudo. Apontavam para bonecas, seguravam bichinhos de pelúcia contra o peito, testavam carrinhos de controle remoto. A loja estava lotada, como sempre acontecia aos sábados. Pais e mães empurravam carrinhos de compras cheios, crianças gritavam de alegria, vendedores passavam oferecendo ajuda. Sofia parou diante de uma prateleira com bonecas que pareciam princesas de contos de fadas. Seus olhos brilhavam tanto quanto os vestidos das bonecas. Pai, olha essa aqui, ela sussurrou com reverência, segurando uma boneca loira de vestido azul cintilante. Ela é linda. Bela, por sua vez, encontrara um cachorrinho de pelúcia dourado com olhos de botão e orelhas caídas. Apertava o bichinho contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Posso levar ele, pai? Ela perguntou com aquela voz suave que derretia qualquer resistência. Rafael sorriu e acenou com a cabeça.
Claro que podem, meus amores. Vamos ao caixa. Ele pegou os brinquedos das mãos delas e caminhou em direção às filas que se formavam perto da saída da loja. Sofia e Bela o seguiam, conversando animadas sobre os nomes que dariam aos novos brinquedos. A felicidade delas era palpável, tão genuína que Rafael sentia uma onda de gratidão invadir seu peito. Podia dar isso a elas. Podia proporcionar alegria sem limites, sem preocupações. Mas foi então, quando estava quase chegando ao caixa, que algo o fez parar. Do lado de fora da loja, além das portas de vidro transparente que separavam o interior iluminado do corredor do shopping, havia um menino. Ele devia ter uns 5 ou 6 anos, vestia uma camiseta desbotada e shorts simples, e tinha o rosto completamente colado ao vidro da vitrine. Seus olhos castanhos estavam fixos em algo específico, e Rafael seguiu o olhar do garoto até identificar o objeto de desejo. Era um carrinho de bombeiro vermelho, com luzes que piscavam e uma escada extensível que subia e descia. O brinquedo estava posicionado estrategicamente na vitrine, chamando a atenção de quem passava. O menino não se mexia. Estava completamente hipnotizado, com as mãos espalmadas no vidro, os dedos deixando marcas pequenas na superfície fria. Ao lado dele, uma mulher jovem, que devia ser a mãe, segurava sua mão livre enquanto olhava para o filho com uma expressão que Rafael reconheceu instantaneamente. Era a mesma expressão que sua mãe tinha quando ele pedia algo que ela não podia comprar. Tristeza misturada com impotência, amor misturado com dor. A mulher abaixou-se na altura do menino e disse algo em seu ouvido, provavelmente tentando convencê-lo a sair dali, a esquecer o carrinho, a aceitar que aquele desejo teria que esperar. Mas o garoto balançou a cabeça, ainda sem tirar os olhos do brinquedo. Não chorava, não fazia escândalo. Apenas olhava, com aquela intensidade silenciosa de quem sabe que está diante de algo inalcançável. Rafael sentiu o peito apertar. Suas mãos começaram a tremer levemente enquanto segurava os brinquedos das filhas. Era como se o tempo tivesse voltado atrás, como se ele próprio estivesse de novo do lado de fora daquela vitrine, do lado de fora de todos os lugares onde sonhos eram vendidos a preços que sua família jamais poderia pagar. Lembrou-se de uma loja na rua 25 de Março, onde passara com a mãe certa vez. Havia um robô azul na vitrine que se transformava em carro. Rafael ficara paralisado diante daquela maravilha tecnológica, aquele pedaço de plástico e metal que representava tudo o que ele não tinha. Sua mãe dissera com voz embargada que um dia ele teria um brinquedo como aquele, mas aquele dia nunca chegara. Sofia puxou a manga da camisa do pai. "Pai, você está bem?" ela perguntou, inclinando a cabeça com preocupação. Rafael piscou, voltando ao presente. Olhou para as filhas e depois, novamente para o menino do lado de fora. A mulher agora o puxava gentilmente pelo braço, tentando fazê-lo caminhar, mas o garoto resistia, relutante em deixar o carrinho de bombeiro para trás. Rafael viu quando ele finalmente cedeu, abaixando a cabeça e deixando que a mãe o conduzisse para longe da vitrine. A derrota, naquele gesto pequeno, foi como uma faca no coração de Rafael. Bela também tinha visto. Ela e Sofia trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que só gêmeas têm. E então Sofia tocou novamente no braço do pai. "Pai, aquele menino queria um brinquedo", ela disse, apontando discretamente para a silhueta que já se afastava pelo corredor do shopping. "Ele parecia triste", completou Bela, mordendo o lábio inferior. Rafael engoliu seco. As filhas eram pequenas, mas já entendiam muito mais do que ele imaginava. Eram sensíveis, atentas, capazes de enxergar além de suas próprias necessidades. Era algo que ele e a ex-esposa sempre tentaram ensinar. Empatia, compaixão, gratidão. Sofia olhou para a boneca que o pai segurava, depois para Bela e então de volta para Rafael. "Pai, a gente podia dar nossos brinquedos para ele", ela sugeriu com voz suave, quase tímida, como se não tivesse certeza se era permitido fazer tal oferta. Rafael sentiu um nó na garganta. Olhou para a filha, depois para Bela, que assentia vigorosamente com a cabeça. "Sim, pai,
Podemos comprar outro dia. Ele precisa mais que a gente. Aquele momento foi transformador. Rafael sentiu os olhos arderem, as lágrimas ameaçando escapar. Suas filhas, criadas em abundância, nunca tendo conhecido privação, estavam dispostas a abrir mão de sua alegria para trazer felicidade a um desconhecido. Era a lição mais bonita que ele poderia receber. Ele se abaixou na altura das duas, segurando os ombros delas com delicadeza. "Vocês têm certeza, meninas?" ele perguntou, a voz rouca de emoção. "Eu posso comprar tudo de novo, não precisam desistir." Mas Sofia balançou a cabeça. "A gente tem muita coisa em casa, pai." "Ele não tem nada." "E talvez ele nunca tenha tido um brinquedo novo," Bela acrescentou com a sabedoria inocente de uma criança. "Podemos fazer ele feliz." Rafael abraçou as duas com força, sentindo o amor transbordar do peito. "Tudo bem, então. Vamos fazer isso. Vamos comprar o carrinho que ele queria." Ele se levantou rapidamente e caminhou até a vitrine, pedindo a um vendedor que trouxesse o carrinho de bombeiro vermelho. Enquanto esperava, olhou pelo vidro na direção que a mulher e o menino tinham ido. Eles ainda estavam à vista, caminhando devagar pelo corredor, a mulher dizendo algo enquanto acariciava a cabeça do filho. Rafael pagou rapidamente, pegou a sacola com o carrinho e segurou as mãos das filhas. "Vamos, rápido, antes que eles saiam do shopping." As três saíram correndo da loja, atravessando o corredor com passos apressados. Sofia e Bela riam, como se aquilo fosse uma aventura emocionante. Rafael sentia o coração bater forte, uma mistura de urgência e expectativa. Precisava alcançá-los, precisava fazer aquilo. Finalmente os avistaram perto da escada rolante, prestes a descer para o piso inferior. Rafael acelerou o passo. "Com licença", ele chamou, a voz saindo mais alta do que pretendia. A mulher virou-se, surpresa. Ela devia ter uns 30 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo simples, rosto bonito, mas marcado por um cansaço profundo que se instalara em cada linha de expressão. Usava um uniforme bege de lanchonete, o tipo que Rafael reconhecia de vários estabelecimentos. Suas mãos eram vermelhas, calejadas pelo trabalho pesado. O menino ao lado dela olhou para Rafael e as gêmeas com curiosidade misturada com timidez. "Oi, desculpe, incomodar." Rafael começou tentando encontrar as palavras certas. "Mas minhas filhas viram seu filho olhando para um brinquedo na vitrine e, bem, elas gostariam de dar algo a ele." A mulher franziu a testa, confusa. "Como?" ela perguntou, a voz baixa e desconfiada. Sofia deu um passo à frente segurando a sacola. "A gente comprou o carrinho de bombeiro para ele," ela disse com um sorriso tímido, o que ele estava olhando. Os olhos da mulher se arregalaram. "Não, não." Ela balançou a cabeça rapidamente, as bochechas corando de vergonha. "Muito obrigada, mas não podemos aceitar. É muita gentileza." Rafael viu o menino olhando para a sacola com aquela mesma intensidade que tinha quando estava diante da vitrine. Seus olhinhos brilhavam, cheios de esperança contida. "Por favor", Rafael insistiu, a voz gentil. "Seria uma honra para nós. Minhas filhas fizeram questão. Elas queriam que seu filho tivesse esse presente." A mulher olhou para o filho, depois para Rafael, depois para as gêmeas que sorriam com doçura. Seus olhos começaram a marejar. Ela tentou falar, mas a voz falhou. A gratidão, a vergonha, a emoção. Tudo se misturou em uma expressão que quase partiu Rafael ao meio. Bela estendeu a sacola para o menino. "É seu", ela disse com simplicidade. "Para você brincar bastante." O garoto olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. A mulher finalmente acenou com a cabeça, incapaz de falar. O menino pegou a sacola com as duas mãos, abriu devagar e viu o carrinho vermelho brilhando dentro da embalagem. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ele apertou a sacola contra o peito e começou a chorar, soluços silenciosos que sacudiam seus ombros pequenos. A mãe se ajoelhou ao lado dele, puxando-o para um abraço apertado enquanto também chorava. "Muito obrigada", ela conseguiu dizer entre lágrimas, olhando para Rafael. "Muito obrigada mesmo." Sofia e Bela se aproximaram e abraçaram o menino junto com a mãe dele,
criando um círculo pequeno de emoção ali no meio do corredor do shopping. Pessoas passavam, algumas paravam para observar, mas ninguém interrompia. Era um momento sagrado, daqueles que não precisam de palavras. Rafael ficou de pé, observando a cena com o coração inchado. Via no menino o reflexo de si mesmo, via na mãe o reflexo de sua própria mãe. E via nas filhas a possibilidade de um mundo melhor onde a empatia ainda existia, onde a bondade ainda era possível. Quando finalmente se separaram, a mulher limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Desculpe, ela disse, tentando se recompor. Eu não costumo, não sou de chorar assim. É que... Ela hesitou, a voz falhando novamente. É que tem sido difícil. E ele... Ela olhou para o filho que segurava o carrinho como se fosse um tesouro. Ele nunca teve um brinquedo novo. Sempre catei uns usados quando dava. Isso aqui é... Ela balançou a cabeça, sem palavras. Não precisa explicar, Rafael disse com gentileza. Eu entendo, mais do que você imagina. Ela olhou para ele com intensidade, como se tentasse ler algo em seu rosto. Por um momento, Rafael sentiu que ela enxergava além das roupas simples que ele usava, além da aparência comum que cultivava. Era como se ela reconhecesse nele algo familiar, uma dor compartilhada, uma história parecida. O menino finalmente encontrou a voz. Obrigado, ele disse baixinho, olhando para Sofia e Bela. Muito obrigado. De nada, Sofia respondeu com um sorriso largo. Como você se chama? Lucas, ele disse, ainda apertando o carrinho contra o peito. Eu sou Sofia e essa é minha irmã Bela. A gente é gêmea. Lucas sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Vocês são iguais. É, Bela riu. Todo mundo fala isso. A mãe de Lucas colocou a mão no ombro do filho. A gente precisa ir, amor. Preciso voltar para o trabalho logo. Ela olhou para Rafael novamente. Sério, muito obrigada. Vocês não sabem o quanto isso significa. Foi um prazer, Rafael disse. Cuidem-se. Eles se despediram com acenos e a mulher seguiu com Lucas para a escada rolante. Rafael viu quando o menino olhou para trás uma última vez, ainda segurando o carrinho como se tivesse medo de que alguém fosse tirá-lo de suas mãos. Então, eles desceram e desapareceram de vista. Sofia e Bela ficaram ao lado do pai, observando até que não pudessem mais vê-los. Foi legal, pai, Sofia disse, segurando a mão dele. Me sinto bem por dentro. Eu também, Bela concordou. Podemos fazer isso de novo algum dia? Rafael sorriu apertando as mãos das duas. Sempre que vocês quiserem, minhas filhas. Sempre. Eles voltaram para a loja de brinquedos e Rafael comprou novamente a boneca e o cachorrinho de pelúcia. As meninas ficaram felizes, mas havia algo diferente agora. Uma compreensão maior do valor das coisas, da sorte que tinham, da responsabilidade que vinha com a abundância. Rafael percebeu isso nos olhos delas, na forma como agradeceram com mais intensidade, como seguraram os brinquedos com mais cuidado. Durante o caminho de volta para casa, enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, Rafael não conseguia tirar da cabeça a imagem da mãe e do filho. A tristeza nos olhos dela, a gratidão misturada com vergonha, a dureza da vida marcada em cada gesto. Ele sabia exatamente como era. Conhecia o peso de não poder dar ao filho aquilo que todas as outras crianças pareciam ter. Conhecia a dor de dizer não quando tudo o que se queria era dizer sim. Pai, você está bem? Bela perguntou do banco de trás, notando o silêncio dele. Estou, meu amor. Só pensando. Pensando no quê? Em como a vida é estranha, ele respondeu, olhando pelo retrovisor para as duas. Como às vezes a gente encontra pessoas que precisam da gente, e a gente precisa delas também, mesmo sem saber. Sofia inclinou a cabeça. A gente vai ver o Lucas de novo? Rafael sorriu. Não sei, filha, mas espero que sim. E ele não sabia ainda naquele momento, enquanto dirigia de volta para o apartamento espaçoso na Vila Olímpia, que aquele encontro casual no shopping não tinha sido apenas um gesto isolado de bondade. Era o início de algo muito maior, algo que mudaria a vida de todos eles de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Era o primeiro capítulo de uma história
que estava apenas começando a se desenrolar. Uma história de amor, dor, superação e família. Naquela noite, depois de colocar as filhas para dormir, Rafael ficou na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade. São Paulo piscava infinita sob o céu escuro, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com suas alegrias e tristezas, suas vitórias e derrotas. Em algum lugar daquela imensidão urbana, ele sabia, estavam a mulher e o menino, provavelmente em um lugar pequeno e simples, mas hoje com um pouco mais de alegria do que tinham antes. Lucas devia estar dormindo abraçado ao carrinho de bombeiro, sonhando com sirenes e resgates heróicos. E a mãe dele devia estar deitada, pensando em como a vida às vezes surpreende, em como a bondade ainda existe, em como um simples gesto pode significar o mundo inteiro para quem não tem nada. Rafael respirou fundo, sentindo a brisa noturna tocar seu rosto. Não sabia o nome dela. Não sabia onde moravam. Não sabia se voltaria a vê-los, mas sabia, com certeza absoluta, que aquele encontro tinha mudado algo dentro dele. Tinha reacendido algo que ele pensava ter perdido nos anos de trabalho duro, nos anos de construção de império, nos anos de sucesso financeiro. Tinha reacendido a memória de quem ele era, de onde viera, do motivo pelo qual fazia o que fazia, e enquanto a cidade continuava pulsando sob a noite, Rafael fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Se algum dia voltasse a encontrar aquela mulher e aquele menino, faria mais do que apenas dar um brinquedo. Faria diferença de verdade. Porque ele sabia melhor do que ninguém que a vida pode ser transformada quando alguém estende a mão e diz, com sinceridade, eu também já estive aí e você não está sozinho. Capítulo 2. Marina Santos acordou às 5 da manhã com o som estridente do despertador barato que comprara numa loja de R$ 1,99. O apartamento estava mergulhado na escuridão típica das madrugadas paulistanas, aquele silêncio pesado que antecede o caos da cidade. Ela desligou o alarme rapidamente, com medo de acordar Lucas, e ficou deitada por alguns segundos, reunindo forças para enfrentar mais um dia. Seu corpo doía. As costas estavam tensas de tantas horas em pé, os pés inchados, as mãos vermelhas e ásperas do contato constante com água quente e produtos de limpeza. Mas não havia tempo para lamentações. O aluguel estava atrasado, a conta de luz vencera há 3 dias e o dinheiro da última quinzena já tinha praticamente evaporado entre alimentação, transporte e remédios. Levantou-se devagar, pisando no chão frio do pequeno apartamento de um quarto que dividia com o filho. O espaço era minúsculo, localizado em um prédio antigo na zona leste de São Paulo, no bairro de São Miguel Paulista. 25 metros quadrados que abrigavam um quarto que servia simultaneamente como sala, um banheiro minúsculo e uma cozinha onde mal cabiam 2 pessoas. As paredes tinham mofo nos cantos, a pintura descascava em alguns pontos e o cheiro de umidade era constante. Mas era o que Marina podia pagar. Era seu refúgio, seu lar, o único lugar no mundo que ela podia chamar de seu. Entrou no banheiro e lavou o rosto com água fria, observando seu reflexo no espelho manchado. 32 anos, mas parecia ter 40. O cansaço estava gravado em cada traço, nas olheiras fundas, nas linhas ao redor da boca, nos cabelos que começavam a mostrar alguns fios brancos prematuros. Quando foi que ficara assim? Ela se perguntou. Quando a vida se tornara essa batalha diária pela sobrevivência, onde cada real era contado, cada refeição planejada, cada desejo adiado indefinidamente. Vestiu o uniforme bege da lanchonete onde trabalhava, um lugar chamado Sabor Caseiro, localizado no centro de São Paulo. A camisa era larga e sem forma, a calça tinha um rasgo pequeno na bainha que ela consertara com linha, e o avental estava manchado de gordura, que não saía nem com os produtos mais fortes. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo apertado, colocou os tênis gastos e pegou a bolsa velha que carregava todos os dias. Antes de sair, entrou no quarto onde Lucas dormia profundamente, abraçado ao carrinho de bombeiro vermelho que ganhara no shopping havia 3 dias. Marina parou na porta,
observando o filho à luz fraca que vinha da janela. Ele dormia com um sorriso nos lábios, o carrinho posicionado cuidadosamente ao lado do travesseiro. Desde que ganhara o brinquedo, Lucas não o largava, nem por um segundo. Levava para todo lugar, mostrava para os vizinhos, brincava sozinho criando histórias elaboradas de resgates e heroísmo. Era a primeira vez que Marina o via tão feliz, tão completo. E isso partia seu coração ao mesmo tempo que o aquecia. Partia porque ela sabia que não podia dar aquilo a ele, que dependera da bondade de estranhos para ver o filho sorrir assim. E aquecia porque, no fim das contas, Lucas estava feliz, e isso era tudo o que importava. Ela se aproximou, deu um beijo suave na testa dele e sussurrou: "Te amo, meu amor." A vizinha, Dona Conceição, uma senhora aposentada que morava no apartamento ao lado, já estava de pé e cuidaria de Lucas até a hora de levá-lo para a escola pública do bairro. Marina pagava o que podia a ela, geralmente em comida ou pequenos favores, já que dinheiro era algo que sempre faltava. Conceição tinha bom coração e tratava Lucas como se fosse seu próprio neto. Era uma bênção ter alguém assim por perto. Marina saiu do apartamento às 5h30, desceu os 4 lances de escada do prédio sem elevador e caminhou até o ponto de ônibus na avenida principal. A cidade ainda estava despertando, mas já havia movimento. Trabalhadores como ela, que precisavam atravessar São Paulo inteira para chegar aos empregos mal remunerados, já ocupavam os pontos de ônibus, as estações de metrô, as calçadas. Marina conhecia muitos deles de vista, compartilhava com eles o mesmo olhar cansado, a mesma resignação silenciosa de quem sabe que a vida é dura, mas não tem escolha senão enfrentá-la todos os dias. O trajeto até o centro levava quase 2 horas. Ela pegava um ônibus lotado até a estação de metrô Itaquera, depois enfrentava 3 baldeações e mais uma caminhada, de 15 minutos até a lanchonete. Chegava às 7h15, 15 minutos antes do horário de entrada, porque seu chefe, Senhor Domingos, tinha o hábito de descontar do salário de quem chegasse atrasado, mesmo que fosse por 1 minuto. A lanchonete Sabor Caseiro ficava em uma rua movimentada perto da Praça da República, um lugar que vivia cheio durante o horário de almoço. Era um estabelecimento simples, com balcão de vidro mostrando salgados fritos, mesas de fórmica vermelha e cadeiras de plástico. Servia refeições baratas para trabalhadores da região, estudantes e pessoas em situação de rua que juntavam moedas para comprar um prato de comida. Marina trabalhava na cozinha, lavando pratos, cortando legumes, fritando salgados, limpando gordura acumulada nos azulejos e no chão. Era um trabalho pesado, quente, exaustivo. O vapor das panelas deixava seu rosto vermelho. O óleo espirrava e queimava seus braços. A água sanitária irritava suas mãos. E Senhor Domingos, o dono da lanchonete, era um homem difícil. Gordo, suado, sempre de mau humor, ele comandava o lugar com gritos e ameaças. Humilhava os funcionários na frente dos clientes. Descontava qualquer erro do salário. Nunca dava folga mesmo quando alguém ficava doente. Marina já perdera as contas de quantas vezes ele a chamara de incompetente, lenta, burra. Mas ela aguentava. Precisava do emprego. Precisava do dinheiro. Não havia luxo de dignidade quando a fome batia à porta. Naquela manhã, ao chegar na lanchonete, Marina cumprimentou as colegas rapidamente, colocou o avental e começou a trabalhar. As horas passavam em um borrão de atividade frenética: lavar pratos, secar, empilhar, cortar tomates, cebolas, pimentões, fritar coxinhas, risoles, pastéis, limpar o chão que ficava escorregadio de óleo, suportar o calor sufocante da cozinha sem ventilação adequada. Sua mente entrava em modo automático, desligando-se do presente, vagando para lugares distantes. Pensava em Lucas, em como ele estava crescendo rápido, em como logo precisaria de roupas novas que ela não saberia como comprar. Pensava na escola, nas lições que ela tentava ajudá-lo, mesmo sem ter estudado muito. Pensava no futuro incerto, em como sair daquela situação, em como dar ao filho uma vida melhor. Marina não tinha família. Crescera em abrigos depois que a mãe a abandonara ainda bebê.
Nunca conhecera o pai. Passara a infância e adolescência sendo transferida de um lar para outro, sempre se sentindo invisível, sempre sozinha. Aos 18 anos, quando saiu do último abrigo, tentou construir uma vida por conta própria. Trabalhou em vários lugares, sempre em empregos braçais, sempre ganhando pouco. Conheceu o pai de Lucas quando tinha 25 anos. Ele era bonito, charmoso, cheio de promessas. Dizia que a amava, que cuidaria dela, que construiriam uma família juntos. Marina acreditou. Engravidou. E então, quando Lucas nasceu, o homem desapareceu. Sumiu como fumaça, deixando apenas dívidas e desculpas vazias. Desde então, eram só ela e Lucas contra o mundo. E ela lutava todos os dias para garantir que o filho não passasse pelas mesmas privações que ela passou, que não se sentisse abandonado, que não crescesse sem amor. Mesmo que isso significasse trabalhar até a exaustão, mesmo que significasse abrir mão de qualquer coisa para si mesma, mesmo que significasse viver em um apartamento minúsculo e usar roupas velhas. Lucas era sua razão de existir, seu propósito, sua força. O dia na lanchonete passou em meio ao caos habitual. Senhor Domingos gritou com ela 2 vezes porque os pratos não estavam sendo lavados na velocidade que ele queria. Na hora do almoço, a cozinha virou um inferno, com pedidos se acumulando, clientes reclamando, gordura espalhada por todo lugar. Marina não parou nem um minuto, trabalhando sem descanso até suas pernas doerem e suas mãos ficarem vermelhas e inchadas. Às 3 da tarde, quando finalmente teve 15 minutos de pausa, saiu pela porta dos fundos da lanchonete para respirar um pouco de ar fresco. Sentou-se no degrau sujo do beco, tirou os sapatos por um momento e massageou os pés doloridos. Olhou para o céu cinzento de São Paulo, coberto por nuvens baixas e poluição, e suspirou profundamente. Quanto tempo mais aguentaria aquilo? Ela se perguntou. Quanto tempo mais teria força para continuar? Mas então pensou em Lucas, no sorriso dele ao dormir abraçado ao carrinho de bombeiro, e soube a resposta. Aguentaria o tempo que fosse necessário. Não havia outra opção. 4 dias depois do encontro no shopping, algo inesperado aconteceu. Era um sábado, e Lucas tinha ido com ela para a lanchonete porque Dona Conceição estava visitando a filha em Guarulhos e não podia ficar com ele. Marina não gostava de levar o filho para o trabalho, mas às vezes não havia escolha. Ele ficava sentado em um canto da lanchonete, desenhando em folhas que ela pegava do caderno velho que comprara na papelaria, sempre quieto, sempre comportado. Levava o carrinho de bombeiro e brincava baixinho, criando suas histórias sem incomodar ninguém. Marina estava na cozinha, como sempre, mergulhada no trabalho, quando ouviu um grito familiar vindo do salão. Era Lucas. Ela largou tudo imediatamente e correu para ver o que tinha acontecido, o coração disparado de pânico. Mas ao chegar no salão, não encontrou nenhuma emergência. Pelo contrário. Lucas estava de pé, sorrindo de orelha a orelha, apontando para uma mesa perto da janela. Mamãe, mamãe, olha quem está aqui, ele gritava, pulando de empolgação. É as meninas do shopping as que me deram o carrinho. Marina virou a cabeça na direção que Lucas apontava e sentiu o mundo parar. Lá estavam elas, as gêmeas de vestidos combinando, sentadas à mesa com um homem. O mesmo homem que dera o carrinho para Lucas. O homem que ela não conseguira tirar completamente da cabeça nos últimos dias. Rafael também as viu no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram de surpresa e então um sorriso largo iluminou seu rosto. Que coincidência incrível, ele disse, levantando-se da cadeira. Sofia e Bela reconheceram Lucas imediatamente e dispararam em direção a ele, abraçando-o com a alegria genuína de crianças que encontram um amigo. Lucas, Lucas, Bela, gritou. Você está aqui. Marina ficou paralisada, sem saber como reagir. Sentia as bochechas queimarem de vergonha. Ali estava ela, com o uniforme sujo de gordura, o cabelo desgrenhado, as mãos vermelhas e inchadas. E ali estava ele, o homem que fora gentil demais, que dera um presente caro sem pedir nada em troca. A diferença entre os mundos deles nunca parecera tão gritante. Oi,
Rafael disse, aproximando-se com cautela, como se sentisse o desconforto dela. Que coincidência encontrar vocês aqui. Decidimos vir lanchar neste bairro hoje e, bom, acabamos escolhendo este lugar. Que bom, Marina conseguiu dizer, a voz saindo trêmula. Bem-vindos. As crianças já estavam conversando animadas, mostrando uns aos outros coisas. Lucas exibia orgulhoso o carrinho que levara consigo e as meninas contavam sobre a boneca e o cachorrinho que o pai comprara. A alegria deles era contagiante, genuína, pura. Rafael olhou para Marina com atenção. Você trabalha aqui? Ele perguntou gentilmente. Sim, Marina respondeu, abaixando os olhos. Na cozinha. Deve ser um trabalho duro. É, ela admitiu. Mas é o que tenho. Houve um silêncio breve, não constrangedor, mas carregado de compreensão mútua. Rafael parecia entender coisas que ela não dissera, parecia enxergar além das aparências. As crianças continuavam conversando, e Lucas puxou Sofia e Bela pela mão, levando-as até o canto onde estava desenhando. Olhem o que eu fiz, ele disse, mostrando os desenhos de carros de bombeiro que rabiscara. Rafael olhou para Marina novamente. Posso fazer um pedido, ele disse com um sorriso gentil. Podemos convidar o Lucas para lanchar conosco? Seria uma alegria para as meninas. Marina hesitou. Parte dela queria aceitar, mas outra parte se sentia desconfortável, como se estivesse aceitando caridade novamente. Não sei se ela começou, mas Lucas já tinha ouvido. Posso, mamãe? Posso? Ele perguntou com os olhos brilhando, de expectativa. Marina olhou para o filho, para aquele rostinho cheio de esperança, e não teve coragem de negar. Pode, ela disse baixinho, mas se comporte. Sempre me comporto. Lucas respondeu com convicção, fazendo Rafael rir. Eles se sentaram à mesa. As 3 crianças de um lado, Rafael do outro. Marina voltou para a cozinha, mas não conseguia se concentrar. A cada minuto, dava uma olhadinha pelo vidro que separava a cozinha do salão, observando Lucas sentado à mesa, conversando animado, comendo o lanche que Rafael pedira. Ver o filho assim, feliz e incluído, mexia com algo profundo dentro dela. Era gratidão misturada com tristeza, alívio misturado com medo. Senhor Domingos passou pela cozinha e viu Marina parada. O que você está fazendo aí olhando? Ele rosnou. Tem um monte de prato para lavar. Marina voltou ao trabalho rapidamente, mas seu coração ainda estava na mesa com as crianças. Quando sua pausa finalmente chegou, ela saiu da cozinha e se aproximou da mesa discretamente. As crianças estavam rindo, Lucas contava uma história sobre a escola e as meninas ouviam atentas. Rafael notou Marina e fez um gesto para que ela se sentasse. Não posso, Marina disse. Tenho só 15 minutos. Então sente-se por 15 minutos. Rafael insistiu com gentileza. As crianças estão adorando a companhia. Marina cedeu e sentou-se na ponta da cadeira, ainda desconfortável. Rafael pediu um suco para ela, mas Marina recusou. Estou bem, obrigada. Ele não insistiu. Em vez disso, começou a conversar naturalmente, perguntando sobre coisas simples. Como estava o dia? Como Lucas estava na escola, se eles moravam perto. Marina respondia com frases curtas, ainda cautelosa, ainda desconfiada. Por que um homem como ele, que claramente tinha dinheiro e posses, estaria interessado em conversar com alguém como ela? O que ele queria? Seria pena? Seria caridade disfarçada de gentileza? Mas Rafael parecia genuíno. Não fazia perguntas invasivas, não demonstrava superioridade, não a olhava com desdém, tratava-a com respeito, como se fossem iguais, e isso confundia Marina, porque ela não estava acostumada a ser tratada assim. Os 15 minutos passaram rápido demais. Marina teve que voltar ao trabalho, mas prometeu a Lucas que voltaria para buscá-lo quando o turno terminasse. Ele ficou feliz, continuou brincando com Sofia e Bela, e Rafael garantiu que ficaria de olho nele. O restante do dia passou em uma névoa estranha. Marina trabalhava mecanicamente, mas seus pensamentos estavam longe. Pensava no homem e nas filhas dele, na bondade que demonstravam, na forma como tratavam Lucas como se fosse importante. Ninguém nunca tratara seu filho assim. Ninguém nunca se importara.
Quando o turno finalmente terminou às 7 da noite, Marina saiu da cozinha exausta, o corpo doendo, os pés inchados. Mas lá estava Lucas, ainda sentado à mesa com as meninas e Rafael, rindo de algo que Sofia acabara de dizer. A cena a fez parar. Pareciam uma família. Pareciam pertencer juntos. Rafael levantou-se quando a viu. As crianças não queriam se separar, ele disse com um sorriso. Mas acho que está na hora de todos irem para casa. Marina concordou. Vamos, Lucas, precisamos pegar o ônibus. Posso dar uma carona para vocês, Rafael ofereceu. Está tarde e o transporte público deve estar lotado. Marina balançou a cabeça rapidamente. Não precisa. A gente está acostumado, mas eu insisto, por favor. As meninas adorariam passar mais tempo com o Lucas no caminho. Marina olhou para o filho, viu a expectativa nos olhos dele e, mais uma vez, não teve coragem de recusar. Está bem, ela cedeu. Obrigada. O carro de Rafael era simples, um sedã preto comum, nada extravagante. Isso surpreendeu Marina, que esperava algo mais ostensivo. As crianças sentaram no banco de trás, conversando animadas enquanto Marina ia na frente, rígida e desconfortável. Rafael dirigia tranquilamente, fazendo perguntas sobre o trajeto. Quando chegaram ao prédio onde Marina morava, ela agradeceu rapidamente e saiu do carro com Lucas. Mas antes que pudessem entrar no prédio, Sofia gritou pela janela. A gente pode vir aqui de novo, Lucas? Podemos ser amigos? Lucas olhou para a mãe com súplica nos olhos. Marina engoliu seco e acenou com a cabeça. Podem, ela disse, surpreendendo a si mesma. E assim começou uma rotina que mudaria tudo. Todos, os sábados, Rafael e as gêmeas apareciam na lanchonete. Pediam lanches, ficavam horas conversando com Lucas, incluíam-no em brincadeiras e histórias. Marina observava de longe, ainda cautelosa, ainda construindo as paredes ao redor do coração. Mas aos poucos, essas paredes começaram a rachar. Porque Rafael não era como ela imaginava. Ele não a julgava. Não a tratava com pena. Conversava com ela como se suas opiniões importassem, como se sua história fosse válida, como se ela fosse mais do que apenas uma trabalhadora de lanchonete lutando para sobreviver. E isso era novo. Isso era assustador. Isso era perigoso. Porque Marina aprendera há muito tempo a não confiar em ninguém, a não depender de ninguém, a não se abrir para ninguém. Confiar era arriscar ser machucada. Depender era arriscar ser abandonada. Abrir-se era arriscar ser destruída. E ela já tinha sido destruída vezes demais para arriscar de novo. Capítulo 3. Os sábados se tornaram sagrados. Toda semana, pontualmente às 11 da manhã, Rafael chegava na lanchonete Sabor Caseiro com Sofia e Bela. As meninas já conheciam o caminho de cor, subiam correndo os 3 degraus da entrada e procuravam imediatamente por Lucas, que as esperava ansioso no cantinho habitual com seus desenhos e o carrinho de bombeiro que nunca largava. O reencontro era sempre igual, cheio de abraços, risos e conversas atropeladas sobre tudo o que tinha acontecido durante a semana. Marina observava aquela cena se repetir sábado após sábado, e algo dentro dela começava a mudar. As paredes que construíra ao redor do coração, tijolo por tijolo, durante anos de desilusões e abandonos, começavam a apresentar fissuras. Eram rachaduras pequenas no início, quase imperceptíveis, mas que cresciam a cada conversa com Rafael, a cada olhar trocado, a cada gesto de cuidado que ele demonstrava, não só com Lucas, mas com ela também. Rafael era diferente de qualquer homem que Marina conhecera. Não tentava impressioná-la com promessas vazias ou palavras bonitas. Não a olhava com aquela mistura de desejo e desdém que ela conhecia tão bem, aquela forma como alguns homens enxergavam mulheres em sua situação, como se fossem inferiores, disponíveis, desesperadas. Rafael a tratava com respeito genuíno, perguntava sobre seu dia, ouvia suas respostas com atenção real, lembrava-se de detalhes pequenos que ela mencionava. Quando Marina comentou que Lucas adorava desenhar, mas não tinha material adequado, Rafael apareceu no sábado seguinte com um estojo completo de lápis de cor, cadernos novos e canetas hidrográficas.
Não era um presente caro ou extravagante, mas era pensado, era atencioso, era exatamente o que Lucas precisava. E as meninas eram maravilhosas com seu filho. Tratavam-no como irmão. Incluíam-no em todas as brincadeiras, defendiam-no quando outras crianças da lanchonete faziam comentários maldosos sobre suas roupas velhas ou seus sapatos furados. Sofia tinha um lado protetor e ficava brava quando alguém era injusto com Lucas. Bela era mais doce, sempre abraçava o menino quando percebia que ele estava triste e inventava histórias engraçadas para fazê-lo rir. As três crianças criaram um vínculo que transcendia as diferenças sociais, que ignorava as barreiras que os adultos construíam. Para eles eram apenas amigos, eram apenas crianças sendo crianças. Marina permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sentir algo além de cansaço e preocupação. Começou a esperar pelos sábados com uma ansiedade diferente, não apenas porque sabia que Lucas ficaria feliz, mas porque ela também queria ver Rafael. Queria ouvir sua voz calma, seu riso fácil, suas histórias sobre as meninas. Durante a semana, enquanto lavava pratos ou fritava salgados na cozinha sufocante, pegava-se pensando nele, relembrando conversas, imaginando o que diriam no próximo encontro. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, Marina os empurrava para longe com força. Não podia se permitir aquilo, não podia se iludir. Um homem como Rafael, mesmo que não ostentasse riqueza, claramente tinha uma vida estável, organizada, confortável. Ela não passava de uma trabalhadora de lanchonete, uma mãe solo sem família, sem futuro, sem nada para oferecer além de problemas e complicações. Por que ele se interessaria por ela de verdade? Provavelmente era só caridade disfarçada de amizade. Provavelmente ele sentia pena. E Marina já tinha sido objeto de pena tempo suficiente para saber como aquilo doía. Então, mantinha distância. Conversava, mas não se abria completamente. Sorria, mas não baixava a guarda. Aceitava a companhia, mas não a bondade, porque aceitar bondade significava dever algo, e Marina não queria dever nada a ninguém. Já devia demais à vida. Num sábado particularmente quente de novembro, a lanchonete estava lotada. O ar-condicionado velho funcionava mal, deixando o ambiente abafado e sufocante. Clientes reclamavam, pedidos se acumulavam, e Senhor Domingos estava de péssimo humor. Marina corria entre a cozinha e o salão, levando pratos, recolhendo louça suja, limpando mesas. Suas mãos tremiam de cansaço, seus pés latejavam de dor, mas ela não podia parar. Não podia dar motivo para ser repreendida, não podia arriscar perder o emprego. Foi então que aconteceu. Marina estava carregando uma bandeja com 3 pratos de comida quando tropeçou em uma bolsa que um cliente deixara no chão. A bandeja voou de suas mãos. Os pratos se estilhaçaram no chão em um estrondo ensurdecedor. A comida se espalhou por todo lado. O silêncio que se seguiu foi pesado, constrangedor. Todos os clientes viraram-se para olhar. Marina ficou paralisada, o rosto vermelho de vergonha, as lágrimas ameaçando cair. Senhor Domingos saiu da cozinha como um touro enfurecido. Seus olhos pequenos brilhavam de raiva. O rosto gordo estava vermelho e suado. — Você é burra ou o quê? Ele gritou, a voz ecoando pela lanchonete inteira. — Não consegue nem carregar um prato direito, sua incompetente? Marina abaixou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. — Desculpe, senhor, ela sussurrou. Eu tropecei, foi sem querer. Sem querer. Sem querer. Domingos continuou gritando, aproximando-se dela com passos pesados. Isso vai sair do seu salário, e você vai limpar essa porcaria agora. Imediatamente. Marina se ajoelhou no chão e começou a juntar os cacos de louça com as mãos trêmulas. Sentia todos os olhares sobre ela, o peso da humilhação esmagando seu peito. Queria desaparecer, queria que a terra se abrisse e a engolisse, mas não podia. Tinha que aguentar, tinha que suportar. Por Lucas, sempre por Lucas. Rafael presenciou tudo da mesa onde estava com as crianças. Viu a mulher se ajoelhar no chão, viu as lágrimas em seu rosto, viu a forma como o chefe a humilhava na frente de todos. Algo dentro dele se partiu. Suas mãos se fecharam em punhos, a mandíbula travou de raiva. Queria intervir,
Queria defender Marina, queria colocar aquele homem no lugar dele. Mas sabia que não podia. Sabia que Marina não agradeceria a interferência, que ela se sentiria ainda mais humilhada se ele fizesse uma cena. Então esperou. Esperou até que ela terminasse de limpar, até que Domingos voltasse para a cozinha, até que os clientes parassem de olhar. Quando Marina finalmente se levantou, pálida e destruída, Rafael se aproximou discretamente. "Você está bem?" ele perguntou baixinho. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Estou sim. Acontece. Não deveria acontecer. A forma como ele te tratou foi inaceitável." "É meu chefe", Marina respondeu com voz neutra. "Ele pode me tratar como quiser. Eu preciso do emprego. Mas você não merece ser tratada assim. Ninguém merece." Marina olhou para ele, e pela primeira vez, Rafael viu raiva em seus olhos. "Você não entende", ela disse com voz baixa, mas firme. "Você não sabe como é. Não sabe o que é precisar tanto de algo que você aguenta qualquer coisa, qualquer humilhação, qualquer desrespeito, porque a alternativa é não ter comida na mesa, é não ter onde morar, é ver seu filho passar necessidade. Então sim, eu aguento, e vou continuar aguentando enquanto for preciso." Rafael ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Ela tinha razão. Ele não entendia, não da forma que ela entendia. Mesmo tendo vindo da pobreza, mesmo tendo lutado muito, ele não vivia mais aquela realidade há anos. Esquecera como era desesperador, como era sufocante, como era degradante. "Desculpe", ele disse finalmente, "você tem razão. Eu não entendo, mas gostaria de entender. Gostaria de ajudar." Marina balançou a cabeça. "Ninguém pode me ajudar. Essa é a minha vida, e eu preciso voltar ao trabalho." Ela se afastou antes que Rafael pudesse responder, desaparecendo na cozinha. Ele ficou ali parado, sentindo-se impotente, frustrado. Queria fazer algo. Queria mudar aquela situação, mas não sabia como. Semanas se passaram. A rotina continuou, mas havia uma tensão nova no ar. Marina estava mais fechada, mais distante. Conversava menos, sorria menos, claramente construindo as paredes de volta, reforçando as defesas que tinha permitido enfraquecer. Rafael sentia a mudança e sofria com ela, mas não sabia como reverter. Foi Sofia quem finalmente quebrou o gelo. Num sábado chuvoso de dezembro, ela sugeriu que todos fossem ao parque depois da lanchonete. "Papai, a gente podia levar o Lucas para o parque", ela pediu com aqueles olhos que Rafael nunca conseguia recusar. "Por favor, faz tanto tempo que a gente não brinca lá." Rafael olhou para Marina, esperando a recusa automática. Mas ela hesitou. Lucas puxava sua manga com expectativa e havia algo nos olhos dela, um cansaço tão profundo que ia além do físico. Era um cansaço da alma. "Está bem", ela cedeu, mas só por uma hora. O parque era o Ibirapuera, um dos maiores de São Paulo, com lagos, trilhas e áreas verdes extensas. As crianças dispararam assim que chegaram, correndo pelo gramado com a energia infinita que só elas têm. Marina e Rafael caminharam atrás, mantendo distância suficiente para dar privacidade às crianças, mas perto o bastante para vigiá-las. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. "Desculpe se fui invasivo naquele dia. Não era minha intenção fazê-la se sentir mal." Marina suspirou. "Não foi sua culpa. Eu é que fui grossa. É só que..." Ela parou, procurando palavras. "É difícil aceitar que alguém veja você no seu pior momento. É difícil não se sentir envergonhada. Você não tem nada do que se envergonhar. O que você faz, trabalhar duro para sustentar seu filho, isso é digno. É admirável. Não parece digno quando você está de joelhos no chão juntando comida suja, enquanto todo mundo olha." Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, ouvindo as risadas das crianças à distância. Então Marina começou a falar, e uma vez que começou, não conseguiu parar. Contou sobre sua infância nos abrigos, sobre a solidão constante, sobre a sensação de nunca pertencer a lugar nenhum. Contou sobre o pai de Lucas, sobre as promessas vazias, sobre o abandono. Contou sobre as dívidas, sobre o medo constante de não conseguir pagar o aluguel,
sobre as noites em que chorava escondida no banheiro para que Lucas não ouvisse. Rafael ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, com a voz quebrada e os olhos vermelhos, ele parou de caminhar e segurou a mão dela gentilmente. Eu entendo mais do que você imagina, ele disse. Também cresci pobre. Também conheci a fome, a privação, a vergonha de não ter. Minha mãe trabalhava tanto que mal havia. Cresci olhando vitrines de coisas que nunca poderia ter. Sei o que é se sentir menos, sentir que não merece as coisas boas da vida. Marina olhou para ele com surpresa. Mas você, ela começou, hesitante. Você tem tanto agora. Como conseguiu sair? Trabalho, sorte, oportunidade, um pouco de tudo. Estudei à noite, fiz cursos gratuitos, aceitei qualquer emprego que aparecesse. Juntei dinheiro durante anos, até conseguir abrir meu primeiro negócio. Deu certo, depois deu mais certo. E aqui estou. E agora você ajuda pessoas como eu por pena? As palavras saíram mais duras do que Marina pretendia, mas Rafael não se ofendeu. Não é pena, ele disse com firmeza. É reconhecimento. É ver em você e no Lucas algo que já fui. É querer ajudar porque sei que um simples gesto pode mudar uma vida inteira. Mas principalmente ele hesitou procurando coragem, principalmente porque gosto de vocês, porque me importo de verdade. Marina sentiu o coração disparar. Aquelas palavras eram perigosas, eram tentadoras, eram tudo o que ela não podia permitir sentir, mas ao mesmo tempo eram exatamente o que ela queria ouvir. Você nem me conhece direito, ela sussurrou. Então me deixe conhecer. Me deixe estar presente, não como caridade, não como pena, mas como alguém que quer fazer parte da sua vida, da vida de vocês. Marina queria dizer sim. Queria tanto dizer sim. Mas o medo era maior. O medo de se machucar. O medo de machucar Lucas. O medo de depender e ser abandonada novamente. Antes que pudesse responder, as crianças voltaram correndo, interrompendo o momento. Mamãe, papai, vamos tomar sorvete, Sofia pediu, segurando a mão de Lucas. O momento passou, mas algo tinha mudado. Marina sentiu. Rafael também. Era como se uma porta tivesse se aberto, revelando possibilidades que antes pareciam impossíveis. Nos sábados seguintes, as conversas ficaram mais profundas, mais íntimas. Marina começou a sorrir mais, a relaxar, a permitir que Rafael entrasse um pouco mais. Ele, por sua vez, compartilhava histórias sobre sua vida, sobre as meninas, sobre seus sonhos e medos. Mas havia algo que Rafael não contava. Não revelava quem realmente era, qual era sua verdadeira posição financeira, o império que construíra. Mantinha essa parte em segredo, com medo de que mudasse tudo, com medo de que Marina o visse diferente, com medo de ser rejeitado, não por quem era, mas pelo que tinha. E então, numa tarde comum de janeiro, a verdade veio à tona da pior forma possível. Era um sábado especialmente movimentado na lanchonete. Marina estava atendendo mesas porque uma garçonete tinha faltado, e Rafael estava sentado com as crianças esperando o lanche. A televisão da lanchonete estava ligada no noticiário da tarde, mas ninguém prestava muita atenção, até que a voz do apresentador anunciou uma reportagem especial. Vamos falar agora sobre um dos empresários mais influentes de São Paulo no setor de habitação popular. Rafael Monteiro, CEO da Monteiro Construções, acaba de anunciar um novo empreendimento que vai beneficiar mais de 5.000 famílias. Marina estava passando justamente pela frente da televisão quando ouviu o nome. Parou. Virou-se para a tela, e ali, em alta definição, estava o rosto de Rafael. Não um rosto parecido. Era ele. Exatamente ele. A reportagem continuava, mostrando imagens de prédios gigantescos, gráficos de lucros astronômicos, entrevistas onde Rafael falava sobre responsabilidade social e inclusão. O apresentador mencionou cifras que faziam a cabeça de Marina girar. Bilionário. A palavra ecoou em seus ouvidos. Rafael Monteiro era bilionário. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A bandeja que segurava escorregou de suas mãos, mas dessa vez ela mal ouviu o barulho da louça se quebrando. Seus olhos estavam fixos na televisão, tentando processar,
tentando entender. O homem que vinha à lanchonete todo sábado, que conversava com ela como se fosse igual, que fingia ser apenas um pai comum, era um bilionário. Tinha mentido, tinha escondido, tinha fingido. A sensação de traição foi física, como uma faca entrando em seu peito. Marina virou-se lentamente para a mesa onde Rafael estava com as crianças. Ele também tinha visto a reportagem. Estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Levantou-se rapidamente, deu um passo em direção a ela. Marina, eu posso explicar. Mas Marina já estava recuando. As lágrimas começaram a cair, queimando seu rosto. Você mentiu, ela disse, a voz saindo quebrada. O tempo todo. Você mentiu para mim. Eu não menti. Eu só não contei tudo. Por favor, me deixa explicar. Não contou? Marina riu, um som amargo e dolorido. Você é bilionário. Bilionário. E eu sou o quê? Seu projeto de caridade? Sua boa ação do mês? A pobre coitada que você decidiu ajudar para se sentir melhor consigo mesmo? Não é isso. Nunca foi isso. Então o que é? Por que não me contou? Por que fingiu ser apenas um pai normal? Porque eu queria que você me visse como pessoa, não como dinheiro. Queria que você confiasse em mim, não no que eu tenho. Confiar? Marina gritou, e toda a lanchonete ficou em silêncio, todos olhando. Como vou confiar em alguém que escondeu algo tão importante? Você me deixou abrir meu coração, me deixou falar da minha vida, das minhas dificuldades enquanto você tinha poder para resolver tudo e não disse nada. Isso é crueldade. Isso é manipulação. As crianças estavam chorando agora. Lucas não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo terrível estava errado. Sofia e Bela abraçavam uma à outra, assustadas com os gritos. Marina olhou para o filho, viu as lágrimas em seu rosto e sentiu o coração se estilhaçar ainda mais. Mas não podia ficar. Não podia continuar ali. Pegou Lucas pela mão com força. A gente vai embora, ela disse. Agora. Marina, por favor. Rafael implorou tentando seguir. Vamos conversar. Vamos resolver isso. Não tem nada para resolver. Fique longe de mim. Fique longe do meu filho. A gente não precisa da sua pena. Não precisamos de nada que venha de você. Ela saiu da lanchonete arrastando Lucas, que chorava e gritava que queria ficar com as meninas. Marina não olhou para trás. Não podia. Se olhasse, desmoronaria completamente. Então continuou caminhando, as lágrimas cegando sua visão, o peito doendo como se estivesse sendo esmagado. Rafael ficou paralisado na porta da lanchonete, vendo-a desaparecer na multidão da rua. Suas filhas choravam ao seu lado, segurando sua roupa. Papai, o que aconteceu? Por que a tia Marina está brava? Sofia perguntou entre soluços. Por que o Lucas foi embora? Bela completou. Rafael não tinha resposta. Abaixou-se e abraçou as duas, também com lágrimas nos olhos. Eu estraguei tudo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu estraguei tudo. Capítulo 4. Os dias que se seguiram à revelação foram os mais sombrios que Marina vivera em muito tempo. Pediu mudança de turno na lanchonete, passando a trabalhar de manhã para evitar qualquer chance de encontrar Rafael e as meninas aos sábados. Senhor Domingos reclamou, mas acabou cedendo. E Marina passou a sair de casa ainda mais cedo, quando o sol nem tinha nascido completamente, voltando no meio da tarde exausta e vazia. Lucas não entendia. Perguntava todos os dias sobre Sofia e Bela, sobre quando voltariam a vê-las. Por que não podiam mais brincar juntos? Marina tentava explicar, mas como explicar traição a uma criança de 6 anos? Como dizer que aquelas pessoas que pareciam tão boas, que tratavam ele com tanto carinho, eram parte de um mundo inalcançável, de uma mentira elaborada? Então ela dizia apenas que estava complicado, que precisavam de um tempo, que talvez um dia voltassem a se ver. Mas via a luz se apagar nos olhos do filho a cada resposta evasiva, via a tristeza se instalar naquele rostinho que sempre fora tão sorridente. À noite, quando Lucas finalmente dormia, Marina se permitia chorar. Chorava pela confiança quebrada, pela humilhação de ter sido enganada,
pela dor de ter se aberto para alguém depois de tanto tempo, apenas para descobrir que tudo era baseado em mentiras. Mas chorava principalmente porque sentia falta. Falta de Rafael, de suas conversas, de seu olhar gentil, de como ele a fazia sentir vista, importante, digna. E isso a deixava ainda mais furiosa consigo mesma. Como podia sentir falta de alguém que mentira tanto? Como seu coração podia trair sua mente assim? Rafael também sofria. Voltou para casa naquele sábado devastado, abraçando as filhas que não paravam de chorar e fazer perguntas que ele não sabia responder. Passou a noite acordado, olhando para o teto do quarto, repassando cada conversa, cada momento, tentando entender onde errara. Devia ter contado a verdade desde o início. Devia ter confiado em Marina, ter dado a ela a chance de decidir se queria continuar conhecendo-o, sabendo quem ele realmente era. Mas tinha medo. Medo de ser visto apenas como dinheiro, como solução para problemas, como bilionário ao invés de pessoa. E agora, por esconder a verdade, perdera exatamente o que tentava proteger. Tentou ligar para Marina 10, 20, 30 vezes. Ela bloqueou o número, mandou mensagens. Ela não respondeu. Foi até a lanchonete, mas Marina pediu para outra funcionária dizer que não queria falar com ele. Rafael respeitou. Não queria forçar, não queria pressionar, não queria ser mais invasivo do que já fora. Então recuou, dando espaço, dando tempo, torcendo para que um dia ela aceitasse ouvir sua versão, entender seus motivos, talvez até perdoá-lo. Sofia e Bela sentiram a ausência de Lucas profundamente. Perguntavam pelo amigo todos os dias, queriam ir até a casa dele, não entendiam por que não podiam mais vê-lo. Rafael tentava explicar, mas como explicar a complexidade de relacionamentos adultos para crianças de 6 anos? Então, dizia apenas que a mãe de Lucas estava chateada e que precisavam dar tempo a ela. As meninas ficavam tristes, desenhavam cartinhas para Lucas que nunca eram entregues, guardavam brinquedos que queriam dar a ele. A casa ficou mais silenciosa, mais pesada, como se uma parte essencial tivesse sido arrancada. 3 semanas se passaram. 3 semanas de sofrimento silencioso de ambos os lados, de vidas que continuavam, mas pareciam vazias, de corações partidos que teimavam em não se curar. Marina trabalhava mecanicamente, voltava para casa, cuidava de Lucas, deitava-se tarde e acordava cedo. Não havia alegria, apenas sobrevivência. O apartamento minúsculo parecia ainda menor, mais sufocante, mais triste. Lucas chorava à noite, abraçado ao carrinho de bombeiro, dizendo que sentia saudade das meninas. E Marina não tinha como consolá-lo, porque ela mesma precisava de consolo. Foi num domingo de fevereiro, um dia quente e ensolarado, que contrastava cruelmente com a escuridão que Marina sentia por dentro, que ela decidiu levar Lucas ao parque. Não o Ibirapuera, onde tinham ido com Rafael e as meninas. Um parque diferente, menor, na zona leste, perto de onde moravam. Pensou que talvez um pouco de ar fresco e espaço aberto ajudasse o filho a se distrair, a sorrir de novo, mesmo que só por algumas horas. O parque estava cheio, famílias espalhadas pelos gramados, crianças correndo, pais empurrando balanços, cachorros latindo. Marina encontrou um banco à sombra de uma árvore e sentou-se observando Lucas caminhar lentamente em direção ao parquinho. Ele não corria como antes, não gritava de alegria, apenas caminhava com os ombros caídos, o carrinho de bombeiro pendurado frouxo em uma das mãos. Foi então que Marina ouviu os gritos. Sofia e Bela, vozes inconfundíveis, cheias de emoção. Virando a cabeça rapidamente, viu as 2 meninas correndo pelo parque apontando na direção de Lucas. E atrás delas, tentando acompanhar, estava Rafael. O coração de Marina disparou. Quis levantar-se, quis pegar Lucas e sair dali antes que se encontrassem, mas era tarde. As meninas já tinham alcançado o menino. Jogaram-se sobre ele num abraço apertado, tão forte que os 3 caíram no chão, numa bola de braços e pernas e risos. Lucas chorava e ria ao mesmo tempo, apertando as amigas como se nunca mais fosse soltá-las. Senti tanta saudade, ele soluçava. Tanta saudade.
A gente também, Sofia dizia, beijando o rosto dele. Por que você sumiu? Por que não veio mais nos ver? Minha mãe disse que não podia, Lucas explicou entre lágrimas. Mas agora você está aqui. Agora podemos brincar de novo. Marina observava a cena à distância, sentindo o peito apertar tanto que mal conseguia respirar. Então Rafael se aproximou dela devagar, como se temesse que ela fosse fugir. Parou a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos, o rosto marcado por uma tristeza que ela reconheceu porque era igual à sua. Oi, ele disse baixinho. Oi, Marina respondeu, a voz saindo rouca. Não foi planejado. Eu juro. A gente só veio passar a tarde no parque. Não sabia que vocês estariam aqui. Eu sei, Marina disse, e era verdade. Podia ver na surpresa genuína dos olhos dele que o encontro fora acidental. Eles ficaram em silêncio por longos segundos, observando as crianças brincarem com uma alegria que não sentiam há semanas. Foi Marina quem falou primeiro, surpreendendo a si mesma. Ela começou, mas a voz falhou. Respirou fundo e tentou de novo. Eu sinto muito. Pela forma como reagi, pelas coisas que disse. Rafael balançou a cabeça rapidamente. Não. Você tinha todo o direito de ficar brava. Eu que deveria ter contado a verdade desde o início. Por que não contou? Porque eu tinha medo, Rafael admitiu. E havia uma honestidade crua em sua voz que fez Marina olhá-lo nos olhos pela primeira vez. Medo de que você me visse apenas como dinheiro. Medo de que nossa amizade ou o que quer que estivéssemos construindo fosse manchada por isso. Medo de que você achasse que eu queria comprar sua gratidão, sua atenção, sei lá. Eu só queria ser visto como pessoa, como o Rafael, não como o bilionário Rafael Monteiro. Marina sentiu algo se mover dentro dela. Podia entender aquilo, podia entender o medo de não ser visto, o desejo de ser aceito pelo que é e não pelo que tem. Mas você entende por que me senti traída? Ela perguntou. Você entende que aquilo pareceu manipulação? Que pareceu que você estava brincando de pobre, enquanto eu realmente sou pobre. E te contei tudo sobre minha vida achando que você entendia que estava no mesmo nível? Eu entendo, Rafael disse com voz embargada. E me desculpe. Sinceramente, do fundo do coração, me desculpe. Nunca quis machucá-la. Nunca quis fazer você se sentir assim. Marina sentiu as lágrimas começarem a cair. Eu tive tanto medo, ela sussurrou. Medo de confiar de novo. Medo de me abrir. Medo de depender. E quando eu finalmente deixei você entrar, quando deixei Lucas se apegar a você e às suas filhas, quando deixei meu coração começar a sentir coisas que não sentia há anos, você... Ela balançou a cabeça, incapaz de continuar. Eu sei, e foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Mas Marina, por favor, acredite em mim quando digo que meus sentimentos são reais. O carinho que tenho por você e pelo Lucas é real. As conversas, os momentos, tudo foi real. O dinheiro não muda isso. Não muda o que eu sinto. Marina olhou para ele. Realmente olhou, vendo além da aparência, além da traição, vendo o homem que conhecera nos últimos meses. O homem gentil que tratava Lucas como filho, que a ouvia com atenção, que ria de suas piadas ruins, que a fazia sentir importante. Estava dizendo a verdade. Ela via isso nos olhos dele, na forma como seu corpo inteiro parecia tenso de esperança e medo. Eu também sinto sua falta, Marina admitiu finalmente. Você e as meninas. Nós dois sentimos. Lucas chora todo dia querendo ver as amigas. E eu fiquei mais perdida do que estava antes de te conhecer porque agora eu sei o que é ter alguém. E perder isso foi. Ela parou, respirando fundo. Foi terrível. Então me dá uma chance. Nos dá uma chance. Vamos começar de novo com sinceridade total, sem segredos, sem mentiras. Eu prometo ser completamente transparente daqui para frente. Prometo não esconder nada mais. Só por favor não desista de nós. Não desista do que podemos construir juntos. Marina olhou para as crianças que brincavam como se nunca tivessem se separado, como se as últimas semanas não tivessem existido. Via a felicidade no rosto de Lucas, a luz que tinha voltado aos seus olhos,
e pensou em quantas vezes na vida ela teve que escolher entre orgulho e felicidade, entre proteção e possibilidade. Sempre escolhera proteção, sempre construíra muros, sempre fugira antes de ser abandonada. Mas onde isso a levara? Para a solidão, para a amargura, para uma vida sem cor, sem alegria, sem amor. Talvez fosse hora de escolher diferente. Talvez fosse hora de arriscar, mesmo que doesse, mesmo que fosse assustador, mesmo que pudesse dar errado. Está bem, ela disse, e viu os olhos de Rafael se iluminarem de esperança. Mas com condições, sinceridade total, sem segredos, e devagar. Eu preciso de tempo para confiar de novo. Quanto tempo você precisar, Rafael prometeu. Eu não vou a lugar nenhum, e não quero que você tente resolver meus problemas com dinheiro. Não quero ser seu projeto. Se vamos tentar isso, seja lá o que isso for, quero que seja de igual para igual. Pode não ser igual financeiramente, mas emocionalmente, como pessoas, como, ela hesitou, como o que quer que estejamos nos tornando. Como amigos que podem se tornar algo mais, Rafael sugeriu com um sorriso tímido. Se você quiser, quando você quiser, no seu tempo. Marina sentiu algo se soltar dentro dela, como uma corda que estava prendendo seu peito e finalmente foi cortada. Sorriu pela primeira vez em semanas. No meu tempo, ela concordou. Rafael estendeu a mão. Recomeçar? Marina olhou para a mão estendida, para os olhos dele, cheios de sinceridade e esperança, e então colocou sua mão sobre a dele. Recomeçar, ela repetiu. E então ele a puxou para um abraço. Foi hesitante no início, dando a ela a chance de recuar se quisesse. Mas Marina não recuou. Pelo contrário, abraçou-o de volta, apertando forte, deixando-se sentir pela primeira vez em muito tempo o conforto de estar nos braços de alguém que se importava. Chorou no ombro dele, soluços que vinham de um lugar profundo, liberando semanas de dor e solidão e medo. Rafael a segurou acariciando seus cabelos, sussurrando que estava tudo bem, que eles iam ficar bem, que nunca mais a deixaria. As crianças correram até eles, abraçando os dois adultos numa bagunça caótica de braços pequenos e risos altos. Agora a gente é uma família de novo, Bela disse com a simplicidade sábia das crianças. E Marina, olhando para as 3 crianças abraçadas para Rafael ao seu lado, sentiu pela primeira vez que talvez, apenas talvez, aquela criança tivesse razão. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, mas desta vez sobre bases sólidas de honestidade e respeito. Rafael apresentou Marina formalmente ao seu mundo, explicando sua empresa, seu trabalho, seu patrimônio, mas sempre deixando claro que aquilo não definia quem ele era. Levou-a para conhecer o escritório, apresentou-a à equipe, mostrou os projetos de habitação popular que construía. Marina ficou impressionada, não apenas com a magnitude do negócio, mas com a paixão genuína que Rafael tinha pelo trabalho, pelo desejo real de fazer diferença na vida das pessoas. E então veio a proposta que mudaria tudo. Rafael ofereceu a Marina um emprego em sua empresa, no setor de recursos humanos. Ela hesitou longamente. Não queria parecer que estava aceitando caridade, não queria que as pessoas pensassem que estava com ele pelo dinheiro. Mas Rafael insistiu que ela era qualificada, que tinha empatia e compreensão que faltava a muitos executivos, que poderia fazer diferença real na forma como a empresa tratava seus funcionários. Com coragem, Marina a aceitou. Pediu demissão da lanchonete, enfrentando a raiva de Senhor Domingos, e sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. Começou a trabalhar na Monteiro Construções, numa segunda-feira chuvosa de março, com medo e expectativa misturados. O ambiente era completamente diferente. Havia respeito, havia dignidade, havia oportunidades de crescimento. Marina começou a estudar, fazendo cursos online à noite, aprendendo sobre gestão, liderança, comunicação. Descobriu que era capaz, que era inteligente, que tinha muito a oferecer. O salário digno transformou sua vida praticamente da noite para o dia. Conseguiu pagar todas as dívidas atrasadas.
Conseguiu alugar um apartamento melhor, com 2 quartos, em um prédio decente, com segurança e elevador. Conseguiu comprar roupas novas para Lucas, matriculá-lo em uma escola particular boa, dar a ele as oportunidades que sempre sonhara dar. Viu o filho florescer, fazer novos amigos, descobrir talentos, sonhar mais alto. E a relação entre ela e Rafael cresceu também, devagar, mas constantemente, como Rafael prometera. Jantares casuais que se tornaram tradição, passeios no parque todo fim de semana, conversas longas sobre tudo e nada. As crianças eram inseparáveis, passavam fins de semana inteiros juntas, inventavam brincadeiras elaboradas, criavam laços que iam além da amizade. Eram irmãos de coração, como Bela costumava dizer. Marina aprendeu a confiar de novo. Não foi fácil, não foi rápido, mas aconteceu. Tijolo por tijolo, ela derrubou os muros que construíra ao redor do coração, permitindo que Rafael entrasse de verdade. E ele tratou aquela confiança como o presente mais precioso, nunca traindo, nunca mentindo, sempre presente, sempre constante. 6 meses depois do reencontro no parque, numa tarde ensolarada de agosto, as 3 crianças estavam brincando no jardim da nova casa de Rafael, para onde tinha se mudado, para ter mais espaço para receber Marina e Lucas. Era uma casa bonita, mas não ostensiva, em um bairro tranquilo, com quintal grande, onde as crianças podiam correr e brincar. Marina e Rafael estavam sentados na varanda, observando as crianças com aquele contentamento silencioso de quem está exatamente onde deveria estar. Foi quando Lucas se aproximou, o carrinho de bombeiro ainda na mão, mesmo depois de tanto tempo, e fez a pergunta que mudaria tudo. Tia, tio, ele começou, olhando para os dois com seriedade. A gente é uma família agora? Marina olhou para Rafael, viu o amor nos olhos dele. A mesma pergunta não dita. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos, e esperou que ela respondesse primeiro. Marina sorriu, os olhos marejados de lágrimas felizes. Se vocês quiserem, ela disse, olhando para as 3 crianças, para Rafael, para aquele momento perfeito que meses atrás parecia impossível. Se vocês quiserem, já somos. As crianças gritaram de alegria, pularam, se abraçaram, comemoraram como se tivessem ganho o melhor presente do mundo. E, de certa forma, tinham. Todos eles tinham. Ganharam pertencimento. Ganharam amor. Ganharam família. Sofia correu até Rafael e o abraçou forte. Eu sempre quis ter um irmão, ela disse. E agora tenho o Lucas. E eu sempre quis ter irmãs. Lucas completou, abraçando Bela também. E agora tenho 2. Rafael puxou Marina para mais perto, beijando sua testa com ternura. Obrigado, ele sussurrou, por me dar uma chance, por confiar em mim, por construir isso conosco. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada a você, ela respondeu, por me mostrar que ainda existe bondade no mundo, que ainda vale a pena arriscar, que amor existe, mesmo quando a gente acha que não merece. Você sempre mereceu, Rafael disse com firmeza. Sempre. Eles ficaram ali, abraçados, observando as crianças brincarem no jardim iluminado pelo sol da tarde. A vida tinha dado tantas voltas, tinha sido tão dura, tão injusta, tão cruel. Mas também tinha sido generosa quando menos esperavam. Tinha trazido pessoas certas no momento certo. Tinha oferecido segundas chances quando parecia que não havia mais esperança. Marina pensou em tudo que viveu, em todas as dores, em todas as lutas, em todos os momentos em que quis desistir, mas continuou por Lucas. E agora, olhando ao redor, vendo a alegria do filho, sentindo o amor de Rafael pertencendo finalmente a algo maior que apenas sobrevivência, sabia que valera a pena. Cada lágrima, cada sacrifício, cada dia difícil valera a pena para chegar até ali. Meses se transformaram em anos. Marina cresceu profissionalmente, tornando-se gerente de recursos humanos da empresa. Sua história inspirava outros funcionários, mostrava que era possível mudar de vida, que oportunidades existiam para quem lutava. Lucas cresceu forte e feliz, um menino brilhante que sonhava em ser arquiteto,
para construir casas bonitas para famílias que precisavam, assim como Rafael fazia. Sofia e Bela se tornaram jovens mulheres incríveis, cheias de empatia e senso de justiça, moldadas pela experiência de ver além de seus privilégios, de entender que bondade transforma vidas. E Rafael e Marina, após 2 anos de relacionamento sólido, casaram-se numa cerimônia simples, mas emocionante, com apenas família próxima e amigos queridos. As crianças foram pajens caminhando juntas pelo corredor, simbolizando a união que ia muito além dos 2 adultos. Era a união de 2 famílias que se tornaram uma, de 2 mundos que se encontraram e decidiram construir algo novo juntos. Na noite do casamento, quando todos já tinham ido embora e as crianças dormiam exaustas depois de tanta comemoração, Marina e Rafael ficaram sozinhos na varanda da casa, olhando para as estrelas que brilhavam no céu de São Paulo. Você acredita que tudo começou com um carrinho de brinquedo? Marina disse, sorrindo com a memória. Rafael a puxou para perto, beijando seus cabelos. Não foi o carrinho, ele corrigiu gentilmente. Foi a bondade de 2 meninas de 6 anos que viram um menino triste e quiseram ajudar. Foi sua força em continuar lutando, mesmo quando tudo parecia impossível. Foi o acaso nos colocando no mesmo lugar no momento certo. Foi tudo isso junto. Acha que estávamos destinados a nos encontrar? Acho que a vida coloca pessoas em nosso caminho quando estamos prontos para elas. E eu estava pronto para você, Marina. Estava pronto para amar de novo, para construir família de novo, para ser feliz de novo. Eu também, Marina sussurrou, os olhos cheios de lágrimas felizes. Eu também estava pronta, só não sabia ainda. Eles se beijaram sob as estrelas, 2 sobreviventes que encontraram refúgio um no outro, 2 almas feridas que se curaram juntas, 2 pessoas que provaram que amor não vê classe social, que bondade transforma, que segundas chances existem para quem tem coragem de aceitá-las. A história deles era a prova de que milagres acontecem não em grandes gestos, mas em pequenos atos de generosidade que se multiplicam e transformam vidas inteiras. Era a prova de que família não é apenas sangue, mas escolha, amor, presença constante. Era a prova de que vale a pena acreditar, vale a pena confiar, vale a pena amar, mesmo quando o mundo insiste em mostrar o contrário. E enquanto dormiam naquela noite, abraçados, com as 3 crianças sonhando em quartos próximos, uma nova família descansava em paz, completa, feliz, finalmente em casa.